Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje eu quero falar sobre envelhecimento. Será que estão te contando tudo o que acontece mesmo? Isso é só estética? Isso é saúde? Como é que anda isso daí? E você vai ficar até o final porque vai ter as novidades nesses cuidados e tratamentos. Porque hoje eu tenho uma especialista, mestranda, dentista, integrativa, é muita coisa. Shirley Abrantes, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer ter esse bate-papo com você. Pois é, doutora Shirley, aí que vem a questão. A primeira dúvida que eu tenho é o que de fato influencia, o que é esse envelhecimento cutâneo que a gente tem? O envelhecimento, na verdade, ele é celular, né? Ali, a partir dos 30, a gente já começa num processo gradativo de envelhecimento. Certo. E aí, chegando lá nos 40 a mais, que é o meu público hoje, que é a principal queixa do paciente, como você falou, envelhecimento cutâneo. Sim, é a principal queixa desse paciente. Doutora, estou derretendo. Como tratar? E quando a gente olha essa parte externa do paciente e começa a estudar profundamente sobre isso, a gente vê que é muito mais complexo, né? Que esse envelhecimento está acontecendo internamente, biologicamente e celularmente. Então, assim, quando você trata esse paciente, o ideal é que você trate esse paciente de dentro para fora, vendo todas as demandas que aquele paciente está pedindo naquele momento. E muitas vezes ali já tem alterações hormonais, alterações nutricionais, processos inflamatórios instalados. Então, assim, esse cuidado e eu digo que essa perspicácia de você tratar internamente esse paciente vai refletir totalmente no rosto, nos tratamentos que a gente vai fazer e no processo do envelhecimento dele mesmo ao longo da vida. Então você está me falando que é um tratar de dentro para fora e não necessariamente de fora para dentro, como honestamente é o que a gente está mais acostumado a ver por aí. Sim, verdade. Ainda é muito comum a gente realizar procedimentos e não pensar tanto no interno. Muitos profissionais ainda fazem esse tipo de tratamento, né? Hoje no consultório eu já trato o meu paciente de uma forma diferente, né? Ali na minha primeira anamnese, no meu primeiro contato com o paciente, na conversa que eu tenho com ele, eu já vou observando toda essa questão interna dele, estilo de vida, como ele se sente, quais são as principais queixas dele, e vou correlacionando até mesmo para eu poder montar um protocolo de tratamento que dê certo para ele, né? E essa questão interna, ela é muito importante porque ela vai refletir nos resultados que eu vou ter dos tratamentos. No bioestímulo de colágeno, numa melhora de pele, numa resposta inflamatória desse paciente. Se esse paciente está descompensado, se ele está inflamado, se ele está glicado, com a glicose alterada, ou se ele está com alterações hormonais já significativas, é claro que ele vai ter uma resposta menor, né? Não só de estímulo de colágeno, não só de resposta positiva, mas também de recuperação pós esses tratamentos. Sensacional. E aí eu queria entender uma coisa também, que você falou que o pessoal fala muito de derretimento, né? A face começou a ficar derretida. Isso. E tudo mais. Só que hoje, diferente do paciente, o profissional, quando que ele observa que o negócio está falhando? É quando já está derretido ou tem algum sinal na pele hoje que a gente fica atento? Perda do viço, alguma coisa assim? Geralmente a flacidez. É aquele paciente sentir que a pele está mais molinha, sentir que ele está perdendo o contorno. A gente no consultório, quando a gente vai fazer essa anamnese, que a gente vai avaliar esse paciente clinicamente, tem algumas características básicas que a gente já consegue ver, principalmente perda de estrutura de contorno. Né? Quando o paciente fala, nossa, doutor, estou derretendo, você olha o contorno daquele paciente, o contorno já está o quê? Prejudicado. Você já vê aquela gordurinha marcada aqui, você já vê aquele afundamentozinho de têmpora. Ah, verdade. O paciente sorri, você já vê a divisão do ligamento muito acentuada, né? Essa moldura da face, ela é uma das estruturas principais para a sustentação do centro da face. Então, no processo do envelhecimento, você envelhece em vários planos. Tu começa a ter remodelação óssea, você tem uma pitose dos compartimentos de gordura, os ligamentos que seguram toda essa estrutura na moldura vão ficando frouxo e a perda de colágeno que faz com que aquela pele
desabe junto com o resto, com todo o resto. Então, assim, essa é uma das principais características, flacidez e perda de contorno. Perfeito. Agora você falou do famoso, incrível e maravilhoso colágeno. Pois bem, a gente fala muito de colágeno. Quem assiste a gente, às vezes a gente passa, fala colágeno. O que é, de fato, o colágeno? Fala-se muito no colágeno porque ele é a proteína que mantém aquela pele unida ali, né? Só que quando o paciente começa a envelhecer, ali pós 30 anos a gente já começa no envelhecimento ali gradativo, mais lento, e quando chega ali nos 40, realmente biologicamente aquilo fica mais acelerado, essa proteína ela vai se perdendo, ela vai se degradando e já não se produz mais tanto. Só que junto a isso vem tudo, vem a frouxidão ligamentar, que também tem colágeno, vem a pele que vai ficando flácida, que também tem colágeno, vem os compartimentos de gordura que estão ali naquela estrutura ali associada. Então, a perda de colágeno, hoje, falando-se popularmente, é o grande responsável pela flacidez. Mas, na verdade, esse envelhecimento ele acontece em vários planos. Ósseo, muscular, ligamentar, pitose dos compartimentos de gordura e lá no finalzinho, aquela pele molinha, flácida, que faz com que, sim, você perca o contorno e dê aquele aspecto de derretimento. Mas, Sheila, o colágeno, ele pode ser considerado hoje, porque você falou muito de tratar de dentro para fora. Você já mata um pouco essas questões de só olhar a pele. Mas pensando na pele hoje, inicialmente, o colágeno é um dos grandes desafios da dermatologia, da ROF, desses tratamentos de manutenção da juventude nossa e dos contornos adequados? Sem dúvida. Não só a questão da perda desse colágeno, mas a reposição desse colágeno. Por que a reposição do colágeno? Porque é aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Se esse paciente ele entrou ali no envelhecimento biológico celular acelerado, ele já tem alteração hormonal, ele já tem alteração nutricional, ele já tem processo celular inflamatório ali instalado. Você vai fazer um estímulo para a produção desse colágeno, Rafael. Só que ele não tem nutriente, ele está totalmente descompensado internamente. Será que a gente vai ter sucesso nesse tratamento? Será que a gente vai conseguir otimizar para ter o máximo de produção, de restauração daquele tecido? Né? Como é que está aquele tecido biologicamente falando? Se ele não tem nutriente, ou se ele está descompensado, ou se ele está inflamado, ou se ele está com a perda hormonal, alteração hormonal. É por isso que eu sempre bato na tecla. É muito importante que esse paciente que quer envelhecer bem, que quer ter qualidade de vida e que quer gerenciar essa beleza, ele busque-se assim, a olhar o interno, a equilibrar o interno. E é o que eu faço hoje na clínica, né? Eu trio esse paciente, eu encaminho esse paciente para o profissional adequado, para esse paciente fazer uma reposição, para esse paciente desinflamar, se esse paciente está desnutrido, para ele nutrir. E a nossa resposta frente aos tratamentos vai ser totalmente diferente, entendeu? A resposta biológica vai ser muito melhor, o reparo vai ser muito melhor. E sim, ele vai produzir mais colágeno, apesar de ser um desafio hoje, a questão da produção desse colágeno. Sim, mas aí o colágeno, ele diminui a produção, isso eu entendi. Isso. Mas pode acontecer também dele ser reposto de forma desordenada, um colágeno de pior qualidade também, principalmente considerando o envelhecimento e essas alterações nutricionais e tudo? A não ser que o paciente tenha algum distúrbio, né, de formação de colágeno, ou que se faça técnicas e procedimentos injetáveis de forma adequada, ele pode ter uma formação fibrótica, sim. Ele pode. Por isso que o conhecimento, a técnica, você trabalhar com produtos de excelência que tenham muito estudo aí há muitos anos é extremamente importante, né, para se formar um colágeno bem ordenado e não um colágeno que pode ocorrer, sim, um colágeno de forma que dê uma fibrose nesse pós-tratamento. Ou seja, você tem que orientar bem como profissional como esse colágeno vai se comportar. Isso. Não basta só jogar estímulo de colágeno lá dentro. Executar a técnica da forma correta. Entendeu? Diluição, espalhabilidade, plano de aplicação, tudo isso é relevante. O pós desse paciente. Boa. A gente orienta em alguns injetáveis fazer a massagem para manter esse produto bem espalhado e ativar essas células de forma uniforme. E aí você falou dos 30 anos, é a partir dos 30 anos que a pessoa começa a ter
a reserva, vamos dizer, né, o banco, o dinheiro colágeno começa a diminuir a partir dos 30 anos aproximadamente? A partir dos 30 anos você já começa a ter uma perda gradativa, lenta, mas gradativa de colágeno, né? E quando chega ali nos 35, 40 anos, isso fica mais acelerado, porque você não só degrada esse colágeno, mas você tem ações de metaloproteinase, de substâncias também que vão prejudicar aquele microambiente, onde está ocorrendo aquela pequena produção. Você vai perdendo mais colágeno de forma acelerada por conta de outras estruturas, como a questão da metaloproteinase. Boa. Que degrada o colágeno. A gente está muito na era do emagrecimento rápido, pelas canetas e tudo. Apesar de que não é novidade tanto para quem trabalha nessa área como você, porque já tinham também as cirurgias bariátricas e tudo mais. Mas hoje qualquer esquina você vai ver alguém perdendo peso rápido, né? Isso tem sido um grande desafio para vocês também? O desafio, na verdade, é que quando esse paciente começa a emagrecer, ele não se atenta que ele tem que começar a gerenciar. Porque, na verdade, quando ele emagrece de forma acelerada, ele perde o colágeno, é diferente, ele perde o colágeno muito rápido, né? Os compartimentos de gordura ali, eles atuam como suporte para aquele tecido ali interno, que é onde se produz, é onde está o colágeno. Então, quando você perde o compartimento de gordura muito rápido, o colágeno vai embora também, né? O grande desafio é que a gente pega esses pacientes já com muita flacidez, com a face muito derretida. Que é muito rápido muito também, rápido, né? Muito rápido. Tem paciente que perde o quê? 15 quilos, 10. Eu tive paciente que perdeu 10 quilos em um mês. É muita coisa. É muito. Então vai embora tudo. Aí você vai fazer a reposição daquele colágeno, a reposição dos compartimentos de gordura. Até a resposta desse paciente é diferente. Ele não consegue ter uma resposta tão boa frente a uma ou duas sessões, né? Em alguns casos a gente tem que repor os compartimentos de gordura, principalmente dessa região que seca e dá aquele aspecto de derretimento. Então, assim, o ideal é que você começou a emagrecer, vai tomar as canetas, os análogos lá do GLP-1, e você já comece um tratamento de reposição, de prevenção, porque quando você começar a perder, a resposta desse derretimento vai ser diferente, vai ser mais lenta. Porque você está perdendo, mas você está repondo, mas porque você está perdendo e você está estimulando aquela célula. Então, sim, o ideal é que você comece a emagrecer, você já comece a ir no profissional que você confia e fazer um planejamento, um protocolo mensal mesmo, para estar repondo todos esses tecidos que vai embora com o emagrecimento. Evitar não só chegar ao ponto, é mais fácil prevenir. Com certeza. Né? Isso seria isso. Não, e reverter depois é bem complicado, porque a gente pega faces realmente derretidas, né? Eu tenho até uns casos lá meus na rede social que mostra uma face totalmente derretida e uma face que depois a gente foi e repôs. Só que precisa de várias sessões. É mais demorado e custoso. Muito mais demorado. E são materiais geralmente cada vez mais caros, né? Porque você tem que associar protocolo, trabalhar em vários planos. Né? É bioestimulador, é bioregenerador, é pontos de sustentação desse paciente, são ultrassons ali para estimular o SMAIS a nível profundo, estimular a sustentação dessa face a nível profundo, entendeu? Então, sim, torna-se mais complexo, sim. E você iniciando antes, você conseguiria manter uma estabilidade maior dessa face. Esse seria o raciocínio. Dificilmente sentia, o paciente dificilmente ia sentir essa pancada. Isso. E iríamos fazer menos sessões, com certeza, associar menos protocolos, com certeza. Porque prevenir é o melhor tratamento, né? Você quer envelhecer bem hoje, você previne. Começou a ficar ruim, você viu que já está ali tendo pequenas mudanças. O ideal é que você já comece a tratar. Você vai envelhecer bem se você fizer isso. Tá bom. Doutora Shirley, é o seguinte, eu quero evitar perda de colágeno. Existe essa possibilidade no envelhecimento, quando digo o avançar da idade, de evitar essa perda? Não. Não. Não existe. Você está envelhecendo celularmente, biologicamente, internamente, você não consegue frear, né, as células ali que vão fazendo essa degradação, que vão inflamando, que vão ficando senescentes, vão ficando idosas, ali você não consegue. Né? Eu digo que a harmonização e todos os tratamentos que a gente tem hoje é para minimizar.
Ele vai minimizar essa perda, vai repor, por exemplo, eu perdi muito, vai repor um pouco. Você vai lá, trabalha ali trabalha biologicamente naquele tecido para trazer função para ele novamente. Ei, acorda, vamos produzir o colágeno. Ei, acorda, vamos fazer uma biorregeneração nessa célula, vamos trabalhar. Só que assim, reverter, frear, a gente não consegue. O que a gente consegue é ir gerenciando para não piorar de forma muito acelerada. Seria um retardar, retardar também não seria, né? Seria, na verdade, você recompor o que está se perdendo. Recompor. E retardar o envelhecimento. Também é possível. Você vai dar uma retardada no envelhecimento, mas você não vai evitar de se perder colágeno, de se fazer remodelação óssea. Você não consegue evitar isso, né? Nesse momento a gente está remodelando, o osso vai remodelando, vai ficando fininho, né? Essa região aqui, na harmonização orofacial, a gente dá muito importância para o sistema estomatognático, que é esse sistema interno. Uma das principais queixas hoje dos pacientes, qual é, Rafael? Nossa, doutora, minha boca tá caindo. Que isso. Nossa, eu tô formando a marionete. Poxa, esse meu suco tá tão fundo. E às vezes o paciente, ele acha que só preencher vai resolver. Na verdade, em muitos casos, tem uma relação estomatognática envolvida, né? Que são perdas de dentes, remodelações ósseas, perda de estruturas de contorno, que vai fazendo com que esses compartimentos de gordura cedam e vão afundando. Aqui, essa região aqui, ó, de fossa piriforme, afunda. Você tem uma remodelação óssea nessa região. Afunda bem mais, então. Sim, a gente tem. Aí você acha que é só, não, é porque tá perdendo tecido. Não, é osso também. Tanto que quando a gente faz tratamentos em pacientes que tem alguma deficiência dentária ou que tem algum retrognatismo, e a gente repõe a função oral desse paciente, em muitos casos, quando você vê esse paciente ali com uma nova conformação dentária, né, melhora muito essa região. Sem nenhuma outra conduta sem local. Fazer ácido, isso, sem fazer ácido hialurônico, sem fazer nada. É só você restaurar ali. A minha primeira especialidade é implantodontia. Então, a gente via que quando eu pegava aqueles pacientes para fazer um protocolo completo, que é aquele paciente que não tem mais dente, que usa a dentadura, e você restaura aquele volume com uma prótese de protocolo, parece que eu preenchi isso aqui do paciente, mas na verdade... A gente vê esses vídeos no Instagram. Na verdade eu não preenchi, né? Eu só devolvi a função dele ali interna. Dá um aspecto muito mais jovial, né? Do que aquela face quase cadavérica que fica, né? Que dá aquela afinada. E quando a gente não consegue mexer na parte estomatognática, na parte oral desse paciente... E que sim, a gente associa em muitos casos o ácido hialurônico para estar restaurando essas perdas, principalmente de marionete, até funcionalmente. Muitos pacientes e idosos vão perdendo a DVO, que é essa dimensão vertical horizontal, e a saliva vai se acumulando aqui no cantinho da boca, que é o que a gente chama de quelite angular. Eu tenho pacientes assim. Então, quando eu venho com ácido, eu restauro esse volume, eu restauro essa estrutura, a quelite angular do paciente sara. Ele nunca mais tem quelite angular, que é um processo inflamatório extremamente dolorido para o paciente. Né? A saliva para de escorrer, a saliva para de gerar um processo inflamatório. Então, assim, hoje, quando a gente fala em harmonização orofacial, a gente fala muito dessa questão interna. Né? Como é que estão as estruturas dentárias desse paciente? É uma questão funcional, né? E não só estética. Totalmente funcional, totalmente funcional. E é uma queixa muito recorrente, tá? Do paciente 60 ali, 60 a mais, ele já tem realmente essa perda de DVO, essa perda de estrutura óssea, que é global. E nessa região fica muito mais acentuada, porque é uma região que a gente usa ela muito funcionalmente. A gente come, a gente sorri, a gente está o tempo todo movimentando. Então há um desgaste maior, né? Não só de estrutura óssea, mas de estrutura de pele mesmo, de tecido. E pensando nesse ácido que a gente fala, o ácido ele tem um peso, né, no rosto. A gente sabe hoje que já tem centenas, pelo menos dezenas de tipos de ácido hialurônico diferentes, né? Eu tô falando aqui sabendo que é muito, mas não faço nem ideia. Não é um pouco temerário também esse desejo, às vezes, de alguém
menos atento a essas mudanças, de fazer muito ácido e às vezes pesar mais ainda a face? Isso pode acontecer? Não só pode, como tem acontecido, né? Tanto que a gente está entrando agora numa época, numa era que o menos é mais. Então, assim, se eu hoje, na minha experiência clínica, na minha vida clínica, eu uso muito pouco ácido hialurônico. Ah, mas o ácido vai sair de desuso? Não, o ácido hialurônico nunca vai sair de desuso. Mas cada vez se usa menos, né? Porque a gente entrou numa época que as pessoas estavam super preenchidas, né? Tanto em malar, quanto em angulações de face, quanto em lábio, que a gente ainda hoje vê muito. Hoje eu digo que a gente já está entrando na fase da naturalidade, do menos é mais. É realmente usar onde funcionalmente, onde há uma perda óssea que precisa ser reposto. Porque, na verdade, a função principal do ácido hoje é fazer mensuração óssea. Nossa, tem regiões da face que você vai perdendo estrutura óssea, que vale muito a pena você ir ali reestruturar, mas muito pouco, né? Hoje a gente dá muito mais importância para a naturalidade, para a qualidade de pele, para a biorregeneração dessa célula, em deixar essa célula em função, em trazer saúde para essa pele. Eu disse, uma pele bem tratada é tudo. Né? Claro, a gente precisa, num planejamento, se eu precisar usar um ácido hialurônico para melhorar os contornos desse paciente, sim, mas muito pouco, é o mínimo. Porque o ácido ele se acomodou num tipo de tratamento, né? Aquela coisa que era para tudo, né? Isso. Talvez aquela empolgação do ácido. Lembra que preenchia tudo. As pessoas super mega power preenchidas, assim, todas anguladas. A gente já está saindo dessa época e a gente está voltando ali para o menos é mais, para a naturalidade, né? E dando muita atenção, como eu disse, para essa questão da pele, melhora da qualidade de pele, saúde de pele, estímulo de colágeno, biorregeneração. A gente está entrando aí agora na era dos peptídeos, né? Excelente. Que são sinalizadores celulares para melhorar essa função também de pele do envelhecimento cutâneo. Mas dentro dessa ideia ainda, porque você falou para mim, olha, vai envelhecer, não tem jeito. Não. Vai perder determinadas... vão ter características nessa face que vão mudar, não tem jeito também. Tem jeito. E a aceitação dessas pessoas a isso? Porque uma coisa, tudo bem, envelhecer, qualidade de pele, doutor, mas eu queria ficar jovem para sempre. Ainda tem muito essa briga e o paciente também já está entendendo. Na verdade, tem uma expectativa, né? O paciente ele chega no consultório com uma expectativa muito alta. E aí você tem que realmente sentar com aquele paciente e ser bem claro com ele. Isso a gente consegue melhorar, isso a gente não consegue. Tanto é que a gente está entrando também agora, você já deve ter visto, na época das cirurgias faciais. Tem pacientes de 30 anos fazendo lift facial. Muito. Você imagina, anatomicamente, Rafael, ali. Mexe em tudo, abre, reposiciona esmalte, musculatura. E quando esse paciente precisar, de fato... Quanto mais mexer, mais difícil fica depois, né? Exatamente. E quando esse paciente, de fato, precisar de um lift facial daqui a 30, 40 anos... Às vezes está sem tecido para fazer essa... Não, e anatomicamente já está tudo mexido ali. O que vai conseguir fazer, né? Além do risco, a gente não sabe como é que aquele tecido vai ficar natural. Será que vai ficar natural? Será que vai ficar bom? Né? Fora os riscos que tem de lesão de nervo e outros. Então, sim, a gente situa. Hoje eu situo o paciente. Eu consigo te entregar isso. Isso não deixa de ser um embelezamento, né? É um embelezamento nessa sua fase. A sua beleza, vamos dizer assim, do lado positivo eu vou mudar o seu estilo de beleza, mas você vai continuar uma pessoa bela. Na verdade, existem duas vertentes que eu falo. Que é a vertente do embelezamento, que tu pega aquele paciente mais jovem ali, né? E aquele paciente, de repente, que quer um lábio um pouquinho mais volumoso e a gente consegue colocar com naturalidade. Às vezes, nossa, eu queria ficar com um ângulo um pouquinho mais desenhado, a gente vai lá dar um pontinho de ácido hialurônico. Entendi. Queria melhorar o contorno, a gente entra com uma toxina que de repente se esse paciente tem uma hiperatividade do platisma, vai melhorar muito. Então essa é a vertente do embelezamento. Coloca um pontinho aqui no nariz, né? De repente arqueia um pouquinho essa sobrancelha, isso é um embelezamento. E tem aquele paciente que é o paciente que já está ali no ciclo do envelhecimento celular, que é realmente, nossa, meu rosto não era assim, poxa, eu não tinha essas olheiras, nossa, doutora,
Olha o que está acontecendo com a minha marionete, o canto da minha boca está caindo, isso aqui está ficando fundo. Esse já é um outro planejamento, já é uma outra conversa, entendeu? Já é um outro esclarecimento. É muito bom a gente embelezar o que já é bonito. Sim. Você imagina você restaurar o que o paciente perdeu. E assim, tem paciente que nunca fez nada e aparece com 50, 60 anos, né? E quer uma resposta de quando tinha 30. Impossível. Não tem. Aí você tem que sentar e situar esse paciente, né? E ele tem que entender que ele passou 30, 40, 50 anos envelhecendo. Então, não é da noite para o dia que a gente vai conseguir restaurar aquilo com naturalidade. Porque eu digo, hoje a gente preza pela naturalidade. Eu acho que hoje o mais importante dentro da harmonização facial, dos tratamentos estéticos, é você restaurar com naturalidade o que o paciente tinha ali atrás. Boa. Com naturalidade. Então, a gente tem o quê? A gente tem um limite de trabalho. E quando a gente analisa, por exemplo, quando eu analiso ali e vejo que o paciente quer muito mais do que de fato eu consigo oferecer para ele, eu falo, seu caso é cirúrgico. Não tem, eu nunca vou conseguir te dar. E não deixa de ser uma opção interessante. Não, com certeza. Tem pacientes que têm, pacientes 60 mais, tem muitos pacientes que já têm indicação, né? Só que assim, a cirurgia nem sempre é uma opção para o paciente. Tem pacientes que, não, eu nunca vou fazer cirurgia, eu tenho medo de cirurgia. Então, hoje a gente tem aí uma gama enorme de tratamentos. Nossa, tem muitas tecnologias. Você trabalha hoje em muitos planos, você consegue trabalhar a nível profundo no SMAS, você consegue trabalhar a nível muscular, você consegue trabalhar nos compartimentos de gordura e você consegue trabalhar aqui na pele do paciente. Então a gente tem, graças a Deus, viva a era aí que a gente está vivendo hoje, que é muita tecnologia, são muitos produtos de qualidade, né? Tem muito estudo científico saindo, e eu digo assim que o futuro é esse, é você regenerar uma pele que está ali sem função. Sim. E deixar esse paciente mais jovem de forma natural. Exato. Desacelerar o envelhecimento e ainda conseguir recuperar alguma coisa para manter uma estética mais saudável. Saudável. E sobre o colágeno ainda, existe suplementações de colágeno que você possa fazer via oral? Existem. É mesmo? Os estudos não são tão bons, não são tão confiáveis. Na verdade, existem muitos estudos, né? Estudo com viés, tem muito estudo com viés, mas tem estudos. Eu digo que é uma carta na manga para aquele paciente que não se nutre tão bem, né? Tomar uma proteína de qualidade ali, tomar um bom complexo de aminoácidos, mas eu ainda penso que a alimentação é a melhor opção, né? Você ter uma alimentação boa, você repor ali através das proteínas, da vitamina C, de um bom silício, mas sim, tem estudos, mas os estudos não são tão conclusivos, não é uma coisa que diz, nossa, realmente provou-se. Faz toda a diferença. Provou-se ainda, né? Que faz toda a diferença, né? Tem viés, tem conflito de interesses, mas tem os estudos. Mas a nutrição ainda é a melhor opção para você estar se nutrindo e repondo e fazendo com que você não perca tanto esse colágeno ao longo da vida. Nutrição. E para matar uma curiosidade de todo mundo também, quais são as formas hoje que eu teria de estimular o colágeno na pele dessa pessoa? Injetáveis ou tecnologia? A gente tem os injetáveis, existem diversas marcas hoje. A gente tem muitos lasers. A gente tem vários tipos de laser. Nossa, hoje é uma gama enorme de laser. A gente tem os ultrassons microfocados, né? Que também é uma alternativa que trabalha ali a nível profundo, fazendo aquecimento desse tecido até 70 graus, desnatura ali e acaba estimulando o colágeno. E basicamente é isso, é uma associação de tecnologia com todos os injetáveis que a gente tem no mercado. Da medicina, quando eu falo da saúde integrativa, né? Hoje você falou nutrição, imagino que atividade física, um sono bom, tudo isso está entrando muito. Agora existe uma coisa que me chama muita atenção de muitos profissionais que vêm aqui, que é inflamação. A inflamação, ela de fato existe como malefício para esse envelhecimento, uma pior, uma dificuldade de gerenciar ele ou não? Sem dúvida. Tanto que, aquilo que eu estava conversando com você, quando eu pego esse paciente e eu faço a anamnese, o exame clínico e a gente conversa, eu peço ali alguns exames básicos,
Os exames já mostram se esse paciente está inflamado ou não, se esse paciente está descompensado ou não, se esse paciente tem deficiência ou não, já está com alteração hormonal. E na prática, eu estou te falando isso na prática clínica, a gente vê que um paciente totalmente descompensado, inflamado, ele tem uma resposta diferente. Não só uma resposta de recuperação, mas uma resposta de melhora desse tecido. Certo. Então, aquela coisa que eu falei, nossa, eu senti ali que o paciente já está nessa fase, eu encaminho, né? Porque eu digo assim, um paciente desinflamado, um paciente compensado, um paciente nutricionalmente estável, com a reposição em dia, ele vai ter um resultado totalmente diferente daquele. Resultado mais rápido, por vezes. Mais rápido, mais longo, de durabilidade, né? E de saúde mesmo de pele. A gente vê uma melhora na estrutura tecidual global desse paciente. Isso eu estou te falando pela minha experiência clínica, de 12 anos fazendo isso. Pois é, mas eu vejo muita gente falar isso, não só na área estética, na área de saúde em geral, até na área psiquiátrica, psicológica, ou que seja, que isso tem mudado muito. Essas pessoas com alimentações irregulares, fala-se muito do glúten, do álcool, da caseína, lactose, aí vai, que está causando muito esse transtorno. E a pele talvez seja exatamente a ponta do iceberg, é o que dá para ver mais. Reflete-se. E ela sente muito, então. Não é só um reflexo de pele, é um reflexo das respostas de tudo que esse paciente vai fazer. De um estímulo de colágeno, de um tratamento, de repente, com uma associação de peeling que precisa de uma recuperação, né? De uma biorregeneração desse tecido, da durabilidade desse tratamento. É diferente, a resposta é diferente. Um paciente sem juízo, vamos chamar assim, ele é aquele paciente que geralmente chega um pouco mais agredido também do tempo muito mais envelhecido, né? É quando o envelhecimento biológico não condiz com o envelhecimento da idade. Fora os hábitos, a questão de fumar prejudica totalmente, né, a saúde da pele, o álcool, você dormir mal, cortisol ali alterado. E o processo inflamatório, penso eu que seja realmente hoje o que mais faz com que esse paciente envelheça internamente de forma acelerada, descompensada e que tenha uma resposta biológica menor frente aos tratamentos. Agora, uma curiosidade minha também. Pele. A gente está num país que você tem do mais branquinho a pessoa com a pele mais escura, né? Isso muda muito no envelhecimento também, porque a gente vê, às vezes, pessoas de pele mais escuras e tal, aquela que você fala, não envelhece. Não envelhece, é uma pele que você fala, como é que pode? Aquela pele jambo, né? Que é aquele moreno que parece que estava, né, sempre com o sol em dia. Tem essa diferença de fato? Na verdade, biologicamente falando, geneticamente, nós que somos mais brancos como você, a gente envelhece primeiro. Tem alguns estudos aí falando a respeito disso, né? O moreno, ele tem muita melanina. E fora a melanina, o fator biológico dele, genético, de fato é diferente. Então, sim, ele envelhece de forma diferente daquele paciente, daquele indivíduo que é branco, do olho azul, loiro. Isso a gente vê na nossa prática clínica. Você vê, eu sou branco, mas não sou do olho azul e nem loiro. Mas é branco. Só isso. Isso não tem benefício nenhum. Você falou que envelhece antes. Envelhece de forma diferente. Ainda tem os fatores hoje, que são os fatores que a gente fala de epigenética, né? Que são os fatores ambientais desse paciente. Como é o estilo de vida dele, como ele se alimenta, né? Ele dorme bem, ele tem algum hábito deletérico, né? Que atrapalha ali celularmente, né? Qual é o gene que ele vai expressar? Se ele tem uma vida desregulada, ele tem genes que ele vai expressar que vão prejudicá-lo aí no processo do envelhecimento. Assim como, nossa, aquele cara é super saudável, se alimenta bem, dorme bem, tem uma vida super regrada. Qual o gene que ele vai expressar? Né? Ele vai expressar os genes bons que vão o quê? Influenciar diretamente no processo do envelhecimento dele e na qualidade de vida, até na expressão de algumas doenças. Um puxãozinho de orelha que eu senti aqui. Levinho. Besteirinha. Outra curiosidade minha também, não só da pele, mas de atividade física. O exercício físico é muito saudável, mas tem aquelas pessoas que são Iron Man, ou que
pega pesado demais, principalmente corrida, né, que tem uma perda Sim. calórica muito grande, não hipertrofia em si, elas sofrem muito com perda de gordura também, e às vezes envelhecimento cutâneo também. É verdade isso? Nossa, é muito comum. Você É, vê, né? olha para o rosto do corredor, de quem corre, como você falou Fora o ali. sol, né? Fora o sol, mas o envelhecimento mesmo é biológico. Como há uma produção ali de radical livre mais exacerbada, né? Há um esforço tremendo do corpo, muito mais que, às vezes, muito mais que o limite que seria o aceitável. Ele tem um envelhecimento celular acelerado. Não só porque secou os compartimentos, porque ele é muito magro, secou os compartimentos de gordura, não. É um envelhecimento mesmo de pele tecidual, de resposta que a gente olha que é em todos os níveis. Não é só muscular, não é só de gordura, porque secou. Não, a Legal pele é saber ruim. disso, é. A pele é flácida, a pele é diferente. E esse paciente também responde diferente frente aos tratamentos. Eu imagino que o metabolismo seja muito Muito intenso a ponto de acelerado. você fazer um procedimento Não que dura durar nada. muito menos tempo, né? Isso. A própria toxina botulínica em pessoas que fazem muita Isso. atividade, o que duraria ali 3, 4 meses, nota 10, vezes dura 2 meses, um mês. É isso muito, mesmo? Muito mais rápido. Por quê? Porque aquele paciente, aquele indivíduo, além da questão metabólica, ele faz muito mais expressão, fazendo atividade física, correndo. O que a toxina faz? Ela não bloqueia a acetilcolina? Sim, para o músculo não se mexer. Isso, Tá. e a acetilcolina não vai brotando? Sim. Ali ao longo dos dias? E se você estimula aquele músculo, a acetilcolina vai brotar o quê? Mais rápido. Né? A acetilcolina brota mais rápido ali. Então, aquela toxina vai o quê? Vai durar menos nesse paciente. Não só por um fator metabólico, mas por um fator mesmo de hiperatividade daquela região. Então eu vou tentar demonstrar menos sentimentos. Nada, sentir. Pleno, sem fazer careta. Mas não deixa de ser uma verdade, não, né? Pessoas sim. que são mais, vamos falar, até equilibradas nisso daí, elas tendem a ter menos essas marcas de expressão, sim, né? Sim, eu falo para meus pacientes, não faça careta na academia. Por favor, faça não briguem com seus maridos, pleno. Não faz cara de brava para eles. Jogar pro meu lado aqui, vai devagar, ó, você vai ficar com ruga, calma, olha meu o sistema amor. cardiovascular. É por aí. E você tá numa área que vai muito além da beleza e da estética por si só. Eu acho que tem um item muito importante que antes da gente conversar que você falou, que é a autoestima. O que você acha que muda nesse tratamento, nessa organização desse envelhecimento em relação à autoestima? O que muda para essa pessoa? Muda tudo. Muda tudo isso a gente vê muito na nossa vida clínica. Eu pego pacientes que chegam com a autoestima muito baixa. Nossa, eu tenho muitos relatos. E quando a gente começa a tratar esse paciente dentro, principalmente do que incomoda ele, que tu começa a amenizar, resolver, diminuir, às vezes de uma sessão para outra, quando o paciente volta, Rafael, parece uma outra pessoa. Você já vê que a paciente passou batom, que o olho dela brilha, que ela já consegue te olhar nos olhos. Autoestima é tudo, a autoestima é muito importante. Às vezes as pessoas não têm noção. Nossa, mas é só um procedimento estético? Gente, é uma restauração do interno desse paciente. Isso reflete na vida dele pessoal, isso reflete na vida dele profissional, né? Como ele se relaciona com as pessoas. Como ele se coloca naquele meio, né? Autoconfiança, né, Rafael? Eu digo assim, nossa, autoconfiança é tudo. Se você tá autoconfiante, eu digo assim, aquela coisa de energia, parece que o universo conspira. E sim, a gente tem eu tenho muitos relatos em relação a isso. Nossa, doutor, parece que muda, a energia muda, a autoconfiança muda. E parece que isso reflete no meu sucesso, na alegria. A autoestima é muito importante, não é só estética, né? É algo muito mais profundo, que mexe realmente com a cabeça, com o emocional e com a atitude do paciente, que eu digo que ele fica com muito mais autoconfiança. Eu sou particularmente apaixonado por essa visão, né? Uma visão muito mais honesta e respeitosa, né? Porque às vezes eu sou da época da prótese silicone começar e de você falar, meu, que absurdo a pessoa ter que passar por uma cirurgia para colocar isso, Nossa. Né? Assim a gente ouvia. E hoje você vê a diferença que faz, né, no ser humano.
Muita diferença, muita diferença. Corporal, facial, eu digo assim, ó, se você tem alguma coisa que te incomoda, resolve. Porque aquilo vai refletir em todos os âmbitos da tua vida. Às vezes muda até uma trajetória, Rafael, de vida. Você melhorar você melhorar a tua autoestima, com certeza. Isso sem dúvida. E a gente vê isso muito na nossa vida clínica hoje. Você falou muito também, entrando nessa parte de autoestima e tal, dessa coisa mais natural, né? E você falou exatamente do lábio. E aí eu queria entender, porque o lábio é talvez assim, quando a gente fala ainda mais naquela coisa de homem, mulher, de casais e tudo mais, o lábio é um dos lugares que chamam muito atenção, né? Tem os olhos e tal, mas algo mais mutável eu diria que é o lábio. E tinha esses lábios parecendo salsicha, às vezes aquela que exagera. Tem gente que faz de proposital, porque tem os seus desejos, eu respeito. Mas hoje o lábio, o que é um lábio bonito hoje? Natural. Na verdade, o lábio bonito hoje, ele está totalmente relacionado à estrutura facial do paciente. E geralmente, quando a gente vai fazer essa análise, a gente olha esse paciente analisando o fator muscular dele. Nossa, esse paciente fala, como é que esse lábio fica? Ele movimenta, ele expõe a função do lábio, né? Muito, ele expõe a região dentária, né? Que uma das características de juventude e beleza é você estar falando e os dentes estarem ali aparecendo. Sem ser a gengiva, só os dentes. Só a pontinha dos dentes. Então, chegou-se num ponto que não foi analisado isso e se realizou esse preenchimento labial, né, que fica extremamente volumoso, você perde a exposição do dente. Eu digo assim que subliminarmente você olha para a pessoa falando, você não sabe o que está acontecendo, mas tem alguma coisa estranha ali. Curioso, né? Verdade. Não tem aquele ar de naturalidade. Então, hoje, quando a gente vai analisar a realização de um lábio, a gente eu olho muito o perfil desse paciente, o movimento muscular desse paciente. Tanto que tem pacientes que pedem mais preenchimento, eu digo, não dá, não cabe, não dá mais para fazer. Olha de perfil, eu pego o paciente na frente do espelho lá da minha sala, olha aqui, ó, não dá para eu colocar mais. Né? Se você não respeita anatomicamente uma estrutura que já existe, que a gente fala que é nariz, boca e mento, né? E estruturas ósseas. É uma proporção quase que matemática, né? Arquitetônica. Pronto, tem que ser respeitada essa proporção. Então, quando você passa do limite, você está conversando aqui com a pessoa, diz, nossa, tem alguma coisa estranha ali. O meu é o nariz, é por isso que você está achando esquisito, ele é grande. Tem alguma coisa estranha ali. Às vezes a outra pessoa nem consegue perceber o que é, mas às vezes é um excesso de lábio que vem embora para frente e não respeitou a estrutura anatômica dessa face. Porque a gente não tem para onde correr, entendeu? Mas eu acho, sabe por quê? Porque era aquelas fotos, sabe, gente, assim, ó. Com biquinho. Aí você não precisava mais nem fazer força, já tinha um biquinho. Já fazia o biquinho. Ficava ali. Mas tu percebe, tu deve perceber. Mas passou essa época do biquinho, acho que foi isso, foi muito mais natural. Já tá menos hoje, tem muita gente tirando, né? Né? Que fala desarmonização facial, naturalização facial, né? Natural face, que é a gente buscar a naturalidade, sem esses exageros que eu digo assim, que o teu cérebro vai lá e capta. Nossa, tem alguma coisa estranha ali. É um excesso, é uma falta de planejamento que não foi respeitada a anatomia desse paciente. Muitas vezes os profissionais cedem àquele paciente. Sim. Você imagina quantos pacientes? Nossa, eu quero mais, quero mais, quero mais. Dá para colocar mais um pouquinho aqui? Não dá. Ó, eu bato a foto, eu desenho, eu levo para o espelho. Ó, não dá. É isso que é legal. Anatomicamente, não dá. É impossível. Vai gerar um estranhamento no teu rosto. Não vai ficar bonito. Você chegar e falar, ó, você vai com esse lábio aí, do jeito que você quer, depois vão falar mal, aí você vai falar que fui eu. Calma, Exatamente. Não fui eu não vou fazer. Exatamente, é isso mesmo. Não, mas é legal essa visão respeitosa, porque se você pensar em dinheiro, em encher o consultório... Nossa, já pensou? O que teríamos por aí? Exatamente. Pessoas deformadas, e a gente tem visto. Tá menos agora, mas a gente tem visto, porque um lábio bonito, aí tem a proporcionalidade, né? Não é o meu, óbvio, mas tem esse arquinho aqui do cupido, né? Tem tudo isso. Seria você deixar um pouco
o contorno mais regular, de acordo com o rosto? Eu atendo muito esses pacientes 40 mais, 50 mais, 60 mais, eu sempre peço para o paciente para eu ver uma foto dele quando jovem. Entendi. Eu já sei, eu já olho o paciente, eu já sei ali que ele nunca vai ter um bocão. E eu já falo para ele, você nunca vai ter um bocão. O que a gente vai restaurar é o volume que você tinha 10 anos atrás, né? Devolver a função da comissura, que vai também caindo, se perdendo. E em alguns casos gera aquelite angular, que é uma inflamação, né, nessa comissura. Então, assim, o meu intuito hoje como profissional é devolver para aquele paciente o que ele tinha. E quando eu vejo que o paciente quer demais, eu situo, olha, anatomicamente não vai ficar bom, né? Esteticamente não vai ficar bom, olha o perfil, bato foto, mostro. O que a gente consegue fazer e agir com naturalidade vai ficar uma coisa elegante, é isso. Tem limites, entendeu? E o lábio é muito ácido hialurônico ainda, né? Ele encaixa bem ali. Na verdade, tem os ácidos, tem o laser, que é feito tanto internamente quanto externamente. Hoje tem o CO2, que trata esse tecido que está com perda de colágeno, perda de ácido hialurônico. Estímulo também que vai ficando todo engelhadinho. Então, a gente tem outras opções que não só o ácido hialurônico que vai preencher, né? Porque ele também só não preenche, ele hidrata. Dependendo do crosslink que a gente use desse ácido, ele vai fazer uma hidratação sem muito volume, sem praticamente nada de volume. E a gente tem as tecnologias, é o CO2, é o laser, é o peeling. Alguns profissionais fazem peeling para restaurar a saúde desse tecido, que também envelhece junto com o restante do rosto. Olha, não é pessoal, tem nada a ver, mas vamos falar um pouquinho de nariz. Tudo bem. O nariz é sempre um local que eu queria levar o pessoal aqui. Acho que eu nunca falei de nariz aqui. É um local muito delicado, né? De vascularização e tal. Muito perigoso de mexer, não é qualquer um. Muito perigoso de mexer. A gente tem que analisar bem, né, a anatomia desse nariz, porque nem todo nariz tem indicação para fazer rinomodelação, ácido hialurônico. Tem casos que são cirúrgicos, né? Certo. Que a gente tem que indicar para cirurgia. Tem ramificações nobres aí, né? A dorsal ali, ela se comunica com a oftálmica, né? Que leva ali, que é o que faz a gente enxergar. Então, sim, são áreas muito nobres, são áreas que tem que trabalhar com muita segurança, né? Conhecer bastante de anatomia, onde que essas artérias se inserem, né? Onde elas se ramificam. Por exemplo, a dorsal se ramifica com a oftálmica. Se você embolizar uma artéria como essa, você pode gerar uma cegueira para o seu paciente em questão de loucura, de né? Segundos. E muitas vezes irreversível. Não, irreversível. Realmente é bem complicado. Eu quase não faço nariz. É algo muito delicado, né? E a maioria, assim... O pessoal tem fugido um pouco de mexer demais, né? Às vezes é cirúrgico, sabe? Reestruturar, né? Aqui, tirar o ossinho, reestruturar a ponta, afinar. Muitas vezes o ácido hialurônico... Eu entendi já, ó. Ela tá mostrando no dela e olhando pra mim. Eu já tô com a mão aqui, ó. O ácido hialurônico não vai resolver, Rafael. Entendi, não aceitei. Vai. A gente tem que saber fazer essa análise. Agora, quando é um refinamento, uma coisa muito pequena, é simples e é seguro de fazer. Legal. Usando microcânula, a técnica correta, no plano correto, dá tudo certo. Agora, eu falei lá no começo que a gente ia falar de novidades. Você falou uma palavra e jogou no ar aí, peptídeos. Tem exossomos, tem a parte regeneratória, né? Tem e tudo mais. Peptídeos, o que temos aí de novidade? Na verdade, peptídeos não é novo. Já tem há muito tempo aí, já foi descoberto há muito tempo. É usado lá fora, né? Para muitas doenças, algumas doenças. No Brasil está chegando com tudo, porque está muito voltado para a parte estética agora, né? Ele é um comunicador celular e é aquela coisa do milagre, dizer, nossa, eu coloco um peptídeo ali, ele vai regenerar a célula. Isso, assim, em grosso modo falando, é isso. Ele faz uma comunicação celular e faz com que aquelas células voltem em função, né? Só que hoje, aqui no Brasil, o permitido é só a nível de pele.
sem injetar. Tópico. Só tópico ali, exatamente, a nível de pele. É uma coisa muito nova, vem muito forte aí. Mas em outros países isso já tem Já, anos, né? nos Estados Injetável, Unidos, sim, muito, muito. A gente está atrasado ou a gente é mais cauteloso? Eu acho que é questão burocrática. Burocrático. Não, e quando eu falo a gente, não é o profissional, porque o profissional tá doido para receber isso aí. Não, é a questão Mas o país mesmo, burocracia. Isso, é questão burocrática, de lei, de liberação, porque realmente não é uma coisa nova. E se você for estudar, você vê lá fora para articulação, né? Para alguns tipos de doença, para ganho de massa, para gorduras viscerais, tem uma infinidade de peptídeos, tem associações dos peptídeos, né, injetáveis, que melhora ali a qualidade de vida do paciente, mas não sei como é que tá, acho que ainda vai demorar um pouquinho, e por enquanto sim, a gente usa a nível Mas dérmico. o grau de segurança hoje apontada lá fora nos estudos é ótimo, é bom. É bom, é FDA, né? É liberado pelo FDA, você que já... é americana, né? Exatamente, a Anvisa americana. Você já tem uma noção por aí. É liberado pelo FDA. Muitos peptídeos injetáveis. Vai chegar. Vai chegar. Por enquanto, a gente está cuidando da pele com Pedi uma eles. cartinha do FDA explicando aí, lá e falando, fica tranquila, Anvisa, né, que a gente vai ser, né, Anvisa, fica de boa, tá tudo bem, vai dar certo. É uma evolução pra gente que quer, né, poxa, um comunicador celular. Um resultado vai melhor. lá, aquela célula que está sem função, que está envelhecida. Que é o que você quer para ajudar a diminuir o envelhecimento. Nossa, recompor. Fundamental, é o que todo mundo quer, o que nós queremos, né? A gente quer recompor aquele tecido, a gente quer colocar ele em função, a gente quer trazer saúde, a gente quer devolver ali o aumento na produção daquele colágeno, daquela elastina, daquela aquaporina, né? Diminuir a ação das metaloproteinases. Então, basicamente, é isso que a gente quer, saúde. Talvez vai mudar muito a guerra aí do envelhecimento. Acredito. Porque hoje o tópico ele ajuda, mas eu tenho certeza que não é igual ao injetável. Não, eu também tenho. Não tem a mesma resposta, né? Não tem. Frente ao que a gente tem visto, frente a alguns estudos também. Vamos ver, vamos continuar na torcida. Vamos continuar na torcida. Bem, fomos longe hoje, tivemos bastante coisa, gostei. Foi? Agora eu quero que você dê um recado para a galera que está em casa sobre essa questão de envelhecimento, esse tema aí que a gente está falando, sobre cuidados e a sugestão que você dá para a galera começar a se cuidar agora. Certo. Envelhecer é sobre gerenciar, né? Você vai entrar, todo mundo vai envelhecer, eu digo que é um fato da vida, mas eu digo que você pode escolher como você quer envelhecer. E quando a gente fala em envelhecer, né, dentro de tudo que eu estudei, todos esses anos, um parâmetro para mim que é muito importante é você começar de dentro para fora. Como é que você está internamente, né? Como é que estão os seus parâmetros? De exames mesmo. Como é que está o valor nutricional desse corpo, né? Como é que estão os nutrientes desse corpo? E o fator hormonal? A gente tem vitalidade porque a gente produz hormônio. A hora que a gente para de produzir hormônio, que começa a declinar ali, sim, celularmente a gente começa a colapsar. Então eu digo que é nessa hora que o paciente, o indivíduo, ele tem que acordar ali e começar a gerenciar o seu interno, porque esse interno vai refletir muito forte no processo do envelhecimento dele externo. E eu digo que quando o interno está equilibrado e a gente vai tratar o externo, a resposta é maravilhosa. Não só de rejuvenescimento, de embelezamento, mas de como esse paciente vai levar essa vida daqui para frente, com mais qualidade de vida, né? Se sentindo melhor, com a autoestima muito forte. E a saúde, você tratar de dentro para fora e gerenciar o que está fora de forma equilibrada é saúde. Eu digo que a saúde e a beleza andam juntas. Não dá para separar uma da outra. Se você quer ter sucesso nessa caminhada, trate de dentro para fora e gerencie de fora para dentro. Perfeito. Sensacional, belíssima frase, realmente. É um entendimento mais óbvio até. Sim. Dentro da saúde e da beleza. E eu sei que você tem uma baita equipe aí de filmagem e tal, você tem uma rede social top, cheia de informação, e a gente precisa saber como é que eu chego lá.
Me sigam, doutora Shirley Abrantes, tá? DRA.Shirley Abrantes. Lá eu mostro muito a minha vida clínica no dia a dia do consultório, ali nos stories. Posto algumas coisas no feed, mas assim, é tudo muito voltado para essa questão que a gente conversou, a importância da integralidade, né? De você estar tratando e orientando esse paciente em todos os níveis da vida dele, a saúde interna, a hormonal, a nutricional, né? E a questão de todos os tratamentos que a gente consegue oferecer para esse paciente, devolvendo juventude, mas de forma natural. Excelente, Shirley. Nossa, que legal. É muito gostoso conversar com quem realmente vive, entende e é maluquinha, apaixonada pelo assunto. Estudo muito. Realmente, estou aí 12 anos na Hoff. Eu digo assim que eu acho que, nossa, não passou 6 meses sem eu fazer um curso. Fiz a especialização, depois que me especializei, fiz muitos outros cursos. Estou agora terminando o meu mestrado, né? Gosto muito dessa parte da saúde integrativa, porque na vida clínica, desde quando comecei a atuar, orientando esse paciente, encaminhando esse paciente e tratando esse paciente dentro da clínica, as respostas são diferentes, né? As respostas são melhores, esse paciente fica mais feliz, mais satisfeito, os tratamentos duram mais e a resposta biológica ao longo do tempo para esse paciente é muito positiva. Maravilha, obrigado demais pela essa enorme oportunidade. Eu sei que você nem é daqui da região, você veio de longe aí, aproveitou e veio dar um pulo aqui para nos ajudar com a informação. Lá do Amapá. Logo ali. Logo ali. Eu que agradeço, Rafael. Obrigada, foi um bate-papo muito gostoso, tá? Você também é maravilhoso. Parabéns pelo podcast. Estamos aí ligados, vários profissionais super capacitados aqui, além de passar informação para a gente, nos motiva, né, a estar sempre estudando e buscando, para estar trazendo coisas boas aqui para você. Pois bem, se prepare e continue estudando e se preparando, porque o assunto é muito longo. Temos mais para conversar no futuro próximo. Verdade. Tá? Querem saber mais informação com a doutora Shirley? Já entra aqui, ó, tá lá embaixo na descrição. Tem o Instagram da doutora para você poder entender onde ela atende, como ela atende, mais informação e tudo mais. Acompanhe que ela tem vários congressos, inclusive ela tem uma viagenzinha muito gostosa que a gente vai querer acompanhar e stalkear ela também, para saber o que ela tá fazendo. E continue aí acompanhando a gente no podcast, se inscreva e até o próximo episódio.